Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui juntos em pensamentos para mais um dia de aprendizado. Que o teu amor, querido amigo, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa que, como vocês estão lembrando, está comemorando nesse mês de agosto 115 anos de existência. No domingo, no Dia dos Pais, dia 10, que é o dia do aniversário mesmo, a nossa casa completou 115 anos de existência, a Escola Espírita Francisco Xavier. Acredito que é a casa mais antiga em funcionamento ininterrupto aqui de Salvador. E é uma alegria. E nós sempre no mês de agosto, nós direcionamos todos os trabalhos doutrinários da casa, que acontecem sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Quem estiver passando por perto aqui, que estiver em Salvador, quem é morador de Salvador, que estiver passando por perto do bairro da Cidade Nova e quiser conhecer a casa, serão muito bem-vindos para celebrar conosco esses 115 anos de existência. Então, todas as segundas-feiras do mês de agosto, nós estaremos recebendo pessoas de outras instituições, pessoas maravilhosas, para nos ajudar com reflexões muito interessantes nesse nosso processo de aprendizado do Espírito. Então, estão todos convidados e nós ainda teremos mais 2 segundas-feiras de celebração. Já tivemos 2 e ainda faltam mais 2. Quem estiver passando por perto, vem para cá comemorar com a gente. E nas quartas-feiras, aqui nesse formato, e também de forma presencial, nós temos o nosso grupo, o GEOB, que é o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, que tem o objetivo de estudar as obras básicas da doutrina espírita, ou Pentateuco kardeciano, como também costuma se chamar. Então, nós já iniciamos o nosso estudo com o Evangelho segundo o Espiritismo, que estudamos durante 6 anos. Depois estudamos o Céu e o Inferno, que estudamos durante 4 anos e meio. E já temos mais de 8 anos estudando o Livro dos Espíritos. No momento é o nosso livro de estudos, então vem com a gente, vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, e nós estamos no capítulo 8º, cujo título é Emancipação da Alma. E dentro do capítulo 8º, nós estamos no item que trata sobre sonambulismo. Na semana anterior, nós alcançamos a pergunta número 434. Então, hoje nós vamos seguir o nosso estudo vendo o que é que Kardec perguntou aos espíritos na pergunta número 435. Kardec vai dizer: o sonâmbulo pode ver outros espíritos? Então, enquanto eu estou nesse estado sonambúlico, nessa condição, eu posso ver outros espíritos? Resposta dos espíritos: a maior parte dele os vê perfeitamente. Entretanto, dependendo do grau e da natureza de sua lucidez, algumas vezes não compreendem de imediato e o tomam por seres corpóreos.
Isso acontece, sobretudo, com aqueles que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Não compreendem ainda a natureza dos espíritos. O fato os surpreende e é por isso que acreditam ver pessoas vivas. Então, essa é a resposta dos espíritos. E nessa resposta tem comentário de Kardec. Mas primeiro a gente vai à resposta que os espíritos deram. Se eu, enquanto encarnada, estou no estado sonambúlico, se as pessoas, os espíritos que eu vejo, né, eu tenho consciência disso, eu vejo outros espíritos, os espíritos respondem que a maior parte vê perfeitamente. Então, significa que não é todo mundo que vê. Ou nós não vemos todos os espíritos ou todas as pessoas que estão ali naquela experiência que a gente está vivenciando. A gente pode ter algumas pessoas, alguns espíritos que a gente não vai identificar, que a gente não vai ver. Porque o que é que vai fazer com que isso aconteça? O grau e a natureza de lucidez do espírito. Quanto maior a consciência de si, de espírito imortal que é, quanto maior o conhecimento, quanto maior a ligação desse personagem com a espiritualidade, maior a sua lucidez, ele vai poder entender melhor. Algumas vezes não compreendem de imediato e os tomam por seres corpóreos. O que é isso? Eu vejo pessoas que estão na dimensão espiritual, que não estão encarnadas, mas que eu acho que são pessoas vivas, que são pessoas encarnadas como eu. Eu tô vendo lá, é como num sonho. Num sonho eu não digo, não, essa pessoa tá desencarnada, tá morta e eu não, eu tô viva. Todo mundo tá ali igual, todo mundo é igual a mim. Então, dependendo do nível de lucidez, se o espírito, por exemplo, o personagem não tem nenhum contato com questões espirituais, com a vida além da vida, a vida na dimensão espiritual, se ele não tem nenhum contato com esse saber, ele vai ver aquelas pessoas e vai achar que é uma pessoa como ele, que está encarnada, é uma pessoa normal, como as pessoas costumam dizer, ou seja, não é um fantasma, não é um espírito. Então, isso depende da lucidez do espírito. E, continuando, os espíritos fecham a resposta dizendo, não compreendem ainda a natureza dos espíritos. Qual é a natureza? Se ela está numa dimensão material ligada a um corpo físico, ou se ela está apenas na dimensão espiritual, que tem apenas um corpo espiritual. Essa natureza dos espíritos, essa pessoa ainda não compreende. Então, o fato os surpreende e, por isso, acreditam que estão vendo pessoas vivas. Pessoas também que são desencarnadas e que ela não conhece. Como a gente sai na rua e tem contato com pessoas que a gente nunca viu antes, que a gente não conhece. Então, é como se eu tivesse ido para um lugar que eu estou tendo contato com pessoas desconhecidas, pessoas que eu estou vendo agora e não sei identificar se aquela pessoa está desencarnada, ou seja, ela está atuando apenas na dimensão espiritual ou não. Essa foi a resposta dos espíritos. Vamos ao comentário de Kardec. Kardec vai dizer, o mesmo efeito se reproduz no momento da morte naqueles que se acreditam ainda vivos. Nada ao redor lhes parece mudado. Os espíritos lhe parecem ter corpos semelhantes aos nossos e tomam a aparência de seu próprio corpo como de corpos reais. Então, Kardec diz, é semelhante a quando a gente desencarna e a gente chega no plano espiritual e acha que está vivo ainda, está ligado a um corpo físico. Porque a gente vê as pessoas iguais. A gente tem uma matéria que a gente consegue tocar. A gente vê as pessoas com roupas do mesmo jeito que a gente conhece. Então, não. Eu estou viva. E são pessoas que estão vivas igual a mim. Então, Kardec diz, é o mesmo efeito que se produz no momento da morte. E como está passando a viagem agora, a novela, né? Eu não vou dar spoiler, porque eu acho que não chegou nessa parte ainda. Mas a gente vai ver uma situação semelhante a essa
num desencarne de um personagem que vai chegar na dimensão espiritual e que não vai acreditar que ela não está mais viva, que ela está desencarnada. Ela vai dizer, vocês estão querendo me enganar? Então eu acreditar que eu morri? Eu tô aqui, eu tô sentindo meu corpo. Isso ainda vai acontecer. A gente vai descobrir qual é esse personagem lá na frente para quem está acompanhando a novela agora. Quem já acompanhou a novela antes, porque é uma reprise, né, que está passando, sabe de quem eu estou falando, ok? Mas então é isso. Kardec diz, é o mesmo efeito quando a gente está no estado sonambúlico, que a gente chega no plano espiritual, que a gente acha que aqueles espíritos estão vivos ou encarnados como nós, é quando a gente retorna desencarnado, a gente acredita que aqueles outros estão encarnados como nós e que nós ainda estamos vivendo na dimensão material. É o efeito, é o mesmo tipo de efeito que se produz. Então, essa foi a pergunta número 436. Seguindo na pergunta, desculpe, essa foi a pergunta 435. Seguindo na pergunta 436, Kardec vai dizer: o sonâmbulo, ele vê a distância ou vê do ponto onde está o seu corpo, onde está a sua alma? Então, eu estou no estado sonambúlico e meu corpo físico está aqui. A gente já viu que eu estou, embora eu esteja nesse processo, na dimensão espiritual, nesse estado sonambúlico, o meu corpo físico está em movimento. Eu estou utilizando também esse corpo. Então, o que eu estou vendo à distância é do ponto de vista do corpo, desses olhos do corpo, ou de onde está a alma? Resposta dos espíritos, né? Tem horas que a paciência falta até para os espíritos. Por que esta pergunta? Pois se é a alma que vê e não o corpo. Em várias respostas anteriores, as perguntas que foram feitas, os espíritos responderam, é a alma que vê. Está acontecendo isso porque não é o corpo físico que está vendo. É a alma que vê. Então, os espíritos não estão entendendo. Já respondemos em várias outras vezes que por que você está perguntando isso se não é o corpo que enxerga? É a alma que vê, é o espírito que está vendo e não os órgãos do corpo físico que está ali atuando junto com aquele espírito. Então, por que que você faz essa pergunta se é a alma que vê e não o corpo? Já respondemos isso antes, né? Esqueci de dizer, mas vou falar agora, né? Porque tem pessoas que estão chegando aqui novas ou não se atenta para isso, está diferente do que eu... Não está igualzinho como eu estou lendo. A tradução que eu leio para vocês aqui é de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Não muda nada, nem as perguntas, nem a resposta. Mas a forma, né? Às vezes, como eu me expresso, baiana, nordestina, é diferente de outros brasileiros de outros estados. Tem uma forma diferente, mas estamos falando da mesma coisa. Né? Apenas formas de se expressar diferente. As traduções são isso, mas as perguntas e respostas são as mesmas, mas a tradução que eu estou utilizando é de Sandra Kepler com a introdução de Hermínio de Miranda. Então, o sonâmbulo vê a distância, mas ele vê com a alma e não com o corpo físico que naquele momento ele está ainda movimentando. E seguindo na pergunta 437, Kardec vai dizer: visto que é a alma que se transporta, né? Já que é a alma que vê, não é o corpo. Visto que é a alma que se transforma, de que forma pode o sonâmbulo provar em seu corpo as sensações de calor ou frio do lugar em que se encontra a sua alma e que está, por vezes, muito longe de seu corpo? Kardec, já entendi, né? Porque os espíritos dizem, de novo essa pergunta? É a alma que vê e não o corpo. Kardec disse, ok, tudo bem. Já que é a alma que se transporta e vê, como aqui, quando a alma está num lugar frio, o corpo sente frio, se não é o corpo que está lá. Então, se é a alma que se transforma, de que forma o sonâmbulo prova em seu corpo sensação de frio, de calor, do lugar para onde ele se transportou, se o seu corpo não está nesse lugar quente ou nesse lugar de calor?
Kardec também devolve a pergunta. Tá, tudo bem, já entendi. Mas e aí, como é que você explica isso? O espírito vai e se transporta para um lugar de muito frio, muita neve, muito gelo. O corpo físico do sonâmbulo está lá tremendo. Se o corpo não foi, foi a alma que foi. Por que essas sensações de calor ou frio vêm para esse corpo que está longe desse lugar? Vamos à resposta dos espíritos. A alma se transporta, né? A alma não deixou inteiramente o corpo, ela se transportou, mas ela está ligada a esse corpo físico. Esqueceram? Então, a alma não deixou inteiramente o corpo, permanece sempre ligada pelo laço que os une. Os une corpo e espírito, através do perispírito. É esse laço que é o condutor das sensações. Quando duas pessoas correspondem-se de uma cidade a outra por meio da eletricidade, é o laço que existe entre os seus pensamentos. Eis porque se comunicam como se estivessem uma do lado da outra. Hoje eu falando aqui para vocês, através dessa tecnologia, não dá a impressão de que eu estou numa sala e que nós estamos agora, enquanto vocês estão assistindo aqui, se vocês estão assistindo agora, na quarta-feira, às 19 horas, enquanto eu estou aqui falando, vocês estão me ouvindo aqui, me assistindo, nós estamos juntos na instituição, no estudo lá presencial, com essas mesmas perguntas. Mas não dá a impressão que eu estou aí na casa de vocês, que quando vocês estão, Railda, meu amor, beijo para você que me assiste pela TV, ela sempre manda toda semana, ela me manda, te vi aqui na TV, às vezes me manda foto, não tem a impressão de como se eu estivesse aí na casa de vocês, conversando com vocês? É como se a gente tivesse um do ladinho do outro, é dessa forma. Então, o corpo físico está ali, a alma se transporta, mas como está ligado às sensações que o espírito tem daquele ambiente onde ele está, chega ao corpo físico. Então, essa foi a pergunta 437. Pergunta 438, que encerra esse item sonambulismo do capítulo 8º, Emancipação da Alma. Kardec vai fechar esse assunto a partir de tudo que os espíritos já responderam das perguntas que ele fez, dizendo: o uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi sobre o estado de seu espírito após a morte? Esse movimento de estar nesse estado sonambúlico, de estar nesse trânsito, nessa dimensão espiritual, tendo contato com outros espíritos, se relacionando com outros espíritos, com outras pessoas, que esse personagem atual nem sabe que neste personagem, que essas pessoas existem, que tem relação, porque são relações de outras experiências. Isso influi no estado de espírito após a morte. Quando eu desencarno, o fato de eu ter esses estados sonambúlicos, para eu passar por essas experiências de sonambulismo, interfere em alguma coisa quando eu chego na dimensão espiritual? Eu chego diferente, entendendo alguma coisa mais? Chego igual como quem não tem nenhuma experiência de sonambulismo. Resposta dos espíritos: muito. Assim como o bom ou mau uso de todas as faculdades que Deus deu ao homem. Então, se nós temos essa experiência, e se nós aproveitamos essa experiência, esses momentos em que nós estamos, através dessa experiência, desse estado sonambúlico, se a gente aproveita o que aconteceu, as lembranças que vêm, se a gente reflete sobre isso, se a gente utiliza isso como instrumento de aprendizado para esse personagem aqui, Sandra Naira, todas as vezes que eu estiver nesse estado, que eu tiver contato com pessoas que são queridas, com pessoas que zelam por mim, com pessoas que querem me auxiliar, com pessoas que não querem, que ao contrário, vêm me cobrar posturas diferentes. Se eu souber aproveitar isso, quando eu retornar à dimensão espiritual, isso vai fazer um
uma diferença muito grande no meu processo. Ok, meus amores? Fechamos o item sonambulismo, mas não encerramos o capítulo 8º, emancipação da alma. Semana que vem a gente entra no outro item, êxtase. Do que será que vai tratar isso? Semana que vem a gente vai descobrir juntos. Então eu aguardo vocês na próxima quarta às 19 horas. E lembrando que segunda-feira que vem continua, deixa eu ver aqui, segunda-feira. Segunda-feira, dia 18, continua as nossas comemorações dos 115 anos de existência da nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. E na próxima quarta, dia 20, estaremos aqui juntos para darmos prosseguimento aos nossos estudos. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que nós te agradecemos por esses momentos de reflexão, que nós possamos aproveitá-lo na nossa experiência atual, a serviço do nosso aprendizado enquanto espírito imortais que somos. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.